Inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom dia. Hoje um pouquinho mais tarde, vai ser assim durante a semana, mas estamos aqui, tá no ar, com mensagens que chegam pela manhã. Como é que tá a sua mente hoje, hein? Como é que tá o seu coração? Como é que você tá nessa manhã de segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023? Você dormiu bem? Como é que você acordou? Quais pensamentos você tem alimentado nesse ainda início de dia, meio da manhã de segunda-feira? Eu tô te fazendo essas perguntas porque eu te confesso que eu fui dormir inquieto ontem à noite. Hoje também acordei um pouco inquieto. É óbvio, né, que esse momento que o Brasil está vivendo, esse terror que todos nós observamos ontem o dia inteiro nas manifestações bolsonaristas em Brasília. Mas eu não quero enxergar isso e fazer uma análise política dessa história. Isso os analistas políticos já têm feito de muitas maneiras. Você pode concordar aqui, discordar ali, mas está sendo feito, obviamente, e será assim durante um bom tempo, uma análise ampla em relação aos eventos que não nasceram ontem, né? Que estão sendo alimentados há muito tempo, de muitas maneiras, com discursos ora mais diretos, ora mais escondidos, a começar pelo ex-presidente da República, por parte do, abre aspas, né, do jornalismo chapa branca, aquele que adere a tudo que governos pensam, aliás, fecha aspas e abre parênteses. Eu, pessoalmente, não gosto de nada que se relacione a jornalismo e que seja adesista de um governo ou de outro, de um político ou de outro, de uma ideia ou de outra. Eu acho que no jornalismo não pode existir religião. Pessoalmente, eu não gosto muito de conversar com quem enxerga a vida a partir de olhos religiosos. O olho religioso, nessa minha concepção, é aquele olho dogmático, que tem uma verdade pronta e tenta encaixar a realidade à sua própria verdade. Quando isso está atrelado a uma percepção política, aí a coisa fica ainda mais perigosa. Fecha parênteses. Mas eu quero enxergar essa situação e conversar contigo sobre um fenômeno mais amplo e que não é restrito ao bolsonarismo e nem inaugurado pelo bolsonarismo, apesar do bolsonarismo ter tirado a tampa para uma panela que já estava prestes a explodir há muito tempo. O que eu estou dizendo aqui é sobre esse mundo que nós estamos vivendo já há alguns anos, onde realidades são apresentadas ao gosto do freguês e ao gosto do cliente. Esse mundo tecnológico que nós todos estamos inseridos e nos servimos dele, como por exemplo onde estamos agora transmitindo o som da Rádio Inverso. Ele não é nem bom nem mal, mas como tudo na vida, ele pode ser bem ou mal usado. E como tudo na vida, ele acaba sendo ferramenta de controle também. Por isso, a necessidade primordial de que cada um de nós estejamos atentos, abertos, sensíveis, racionais, críticos para esse mundo que eu me lembrei muito da descrição do Bauman, que foi tão repetida exaustivamente alguns anos atrás, ainda que a maioria das pessoas repitam sem saber exatamente o que quer dizer o mundo líquido, onde tudo é fluido, onde nada é real, onde nada é palpável. É impossível também deixar de lembrar de Platão e da caverna de Platão, onde as pessoas olhavam para aquela realidade de sombras e de ecos e tinham plena certeza que aquela era a realidade porque nasceram ali naquele meio e a partir do momento que nasceram e passaram a admitir aquela realidade, resolveram querer acreditar nisso. E esse é um ponto importante. Isso não é um evento de hoje, é um evento de sempre, mas que hoje, com as tecnologias que nós temos, fica cada vez mais executável. Dê às pessoas, dê a grupos específicos a realidade que eles querem acreditar, e eles acreditarão. Nesse campo não existe racionalidade, não existe argumento. Você já tentou argumentar com um fanático? Seja lá fanático pelo quê, tá? Repito, isso não se limita a um grupo. Fanático, em qualquer área, fanático pelo Corinthians. Já conseguiu tentar argumentar com um fanático pelo Corinthians e que existem outros times? E que o Corinthians pode ser bom, mas tem o Palmeiras, tem o São Paulo, já conseguiu? Já conseguiu discutir com um fanático por um político? Por uma ideologia? Por uma religião? Por alguém que pensa que se você não fizer parte daquela religião, você vai queimar no fogo do inferno para sempre? Você tentou argumentar racionalmente? Não existem portas racionais para quem já se blindou
na dimensão do devaneio, na dimensão da quase loucura mesmo. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas escolhem o que querem acreditar e a partir dessa escolha vão receber o acolhimento de uma tribo, de uma bolha, de um grupo que vai alimentar um senso de pertencimento, um senso de verdade. E a verdade vive somente dentro daquela bolha. Pessoas começam a se sentir especiais por saberem o que ninguém sabe. E aí, a partir do senso já achatado, já diminuído da minha própria mediocridade, vivendo numa realidade difícil, pessoas que são sempre muito oprimidas pelo outro, oprimidas pelo sistema em que vivem, oprimidas pelo Estado, oprimidas pelo marido, oprimidas pela mulher, oprimidos pelos filhos, opressão não faltam. Se alimentam de um ressentimento que serve como material que adiante apertado, machucado, vai fazer com que pus saia. Exatamente como eu falo no Fisgados pela Dor. Ontem nós vimos uma pequena demonstração triste demais e que vai ter consequências amplas na psique nacional a partir de um pus que foi machucado, ferido, apertado e que não vai parar e que vai continuar. Como eu dizia agora há pouco, esse é um fenômeno mundial, não é um fenômeno nacional. Nós estamos vivendo num mundo de realidades difusas, confusas, distantes, miragens. E a proposta da nossa sociedade hoje em dia é o seguinte: em qual miragem você quer acreditar? Em qual realidade você se sente mais confortável? Qual verdade faz com que você se sinta mais sábio, melhor, distante da massa? Qual verdade te diferencia? Escolha ela e viva as consequências dessa sua escolha, as últimas consequências, se for o caso. Diante de um contexto como esse, nos cabe um caminho. E eu volto para aquilo que eu falo há muito tempo. O caminho não é a discussão política. Não é discutir quem tem verdade ou quem tem mentira. Ontem, por exemplo, diante de todos aqueles fatos, me inquietou ver o presidente da República alimentar a história, adjetivos, tal, porque é assim mesmo. Essa divisão gera poder, sempre foi. Todos, pelo menos os que manipulam, ganham com isso. Nós que estamos vivendo essa dinâmica de guerra, de dedos apontados e de morte e de sofrimento e de ressentimento e de violência, é que devemos acordar. E esse acordar é uma deliberação minha e sua. Não espere de ninguém. Não é o político, não é o presidente, não é o deputado, não é o senador, não é o pastor, não é o padre, não é necessariamente a imprensa, é você. É você que tem que enxergar essa realidade e fazer aquela pergunta que eu te estimulo a fazer todos os dias: o que sou eu para o mundo? O que eu proponho para essa realidade? Que tempero eu dou para o desgosto que é a vida nessa sociedade maravilhosamente turbinada pela tecnologia, mas cada vez mais insana nesse uso que nos acua em bolhas e nos faz acreditar em tudo que aquela bolha aponta como verdade absoluta e como realidade. Aquele povo que se direcionou, motivado ontem aos poderes em Brasília, foi acreditando em verdades que estão sendo alimentadas há muito tempo. E eles acreditam piamente em realidades completamente paralelas ao que de fato acontece. Nós temos uma realidade que, goste ou não goste, ela se impõe. Isso não quer dizer que você deve aceitar pacatamente a realidade. Mas quais são os meios para você alterar uma realidade que você não gosta? Certamente não são os que nós vimos ontem. Mas o meu estímulo nessa abertura de mensagens aqui é te estimular a enxergar isso não como um ato isolado, mas como um fenômeno que pode ter tido um desfecho, se é que foi desfecho, né, trágico, nesse último fim de semana, mas que aponta para uma condição muito mais ampla, que não está restrita a um gueto, a uma bolha, a um grupo chamado bolsonarista. Esse grupo nos demonstra isso com muita clareza. Mas onde é que isso está na gente? Onde é que isso está se mexendo na gente? Porque esse fenômeno de querer se aglutinar em bolhas, de acreditar em verdades ao bel prazer, verdades paralelas, de eleger os seus deuses e demônios, os seus mitos, os seus heróis, e entrar em combate, muitas vezes movimentado pelo próprio ressentimento e não pela racionalidade,
Isso acontece o tempo inteiro, com grupos aparentemente antagônicos, e em certas medidas comigo e contigo também. Eu acho que chegou mais do que nunca o momento da gente olhar para isso com clareza, com abertura, porque essa é a sociedade daqui para frente, gostemos ou não, queiramos ou não. Se tudo continuar como tem sido, por um bom tempo a gente vai ter que lidar com questões parecidas com essa, que vão se apresentar de maneiras diferentes e não, obviamente, somente no campo político, né? Como eu disse, o evento político é só um sinal, é só um sintoma de uma causa que é muito mais profunda, que é muito mais ampla e que, em certa medida, está enraizada na gente. Enxergar a nós mesmos, desenvolver a autocrítica, fundamental, antes de criticar a sociedade, antes de criticar os sistemas, os poderes. Cadê a minha habilidade para me autocriticar? Para me perceber nisso e saber o que sou nisso. Como reproduzo isso em alguma medida? Que propostas e que consequências as minhas propostas como cidadão, como ser humano, geram? São propostas que geram lucidez? E esse para mim é sempre a medida. Gera lucidez, gera consciência, gera abertura, gera inclusão, gera desarmar almas, desarmar espíritos. Ou o contrário, ou alimenta, ou atiça, ou faz mal. Onde é que você se coloca nessa história? Vamos falar sobre isso? E o que mais vier? Eu te confesso, eu não vou ficar só nisso aqui, tá? Mas eu acho que hoje o nosso coração, né, tá mais triste. Eu acho que hoje todo mundo tá, de alguma maneira, tocado por trágicos eventos que ainda se desdobram e se desdobrarão ao longo da semana. E eu acho que me cabe, pelo menos dentro daquilo que eu me proponho a fazer aqui na rádio, no meu trabalho, tentar abrir essa janela de reflexão, que, repito, não é uma janela política. Eu não estou analisando aqui a direita, a esquerda, o político X ou Y, mas se eu uso referências ou nomes é porque fazem parte desse contexto muito mais amplo, que no fim das contas tem a ver com a humanidade, e não só com o Brasil, e não só com a direita, não só com a esquerda. Tentar abrir um pouco sua mente, seu olhar, não ficar tão restrito às propagandas que são feitas, porque, para concluir, é óbvio, como sempre acontece, que muita gente vai querer se aproveitar dessa história por bem e por mal, fazer sua propaganda, fortalecer o seu grupo, criar suas divisões. Não seja manobrado por isso. Esteja autocentrado naquilo que você é, sente, pensa, critique-se, enxergue com mais amplitude e tente perceber como esse fenômeno é um fenômeno amplo e que está presente cada vez mais na sociedade. Verdades paralelas sendo criadas e bolhas cada vez mais blindadas para, de fato, se relacionar com o que acontece pro lado de fora da caverna. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.